Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Café do Escritor. Uma alegria ter você aqui. E nesse vídeo eu quero falar como você pode criar, desenvolver uma carreira literária mesmo que você não tenha nenhuma experiência. Eu vejo o tempo todo pessoas extremamente empolgadas porque descobriram a escrita, descobriram a possibilidade de se tornar escritor, escritora, mas que não pensaram que precisam também pensar na sua carreira. E eu separei aqui 5 dicas, 5 conselhos para você começar a pensar na sua carreira de escritor. Por mais que você ainda nem tenha escrito nada, mas é importante começar a pensar desde agora. Então vem comigo que eu vou dizer para você como nesses 5 passos você pode começar de uma maneira muito simples. E deixa eu te dar aqui um motivo para você já comemorar, por mais que você ainda não tenha nem escrito nada. Pessoas que decidem ser escritores, ser escritor, ser escritora, já passaram o primeiro grande obstáculo, que é tomar decisão. O segundo grande obstáculo é vencer o desencorajamento das pessoas. Em geral, as pessoas falam, o que escrever esse negócio aí? Você, né? Logo você, que não gostava de aula de português, vai querer ser escritor? Então, não ouça esse tipo de comentário. Esse é outro obstáculo que você tem que passar, você tem que fazer de conta que não existe, dizer, olha, eu quero ser, e eu vou conseguir, e eu vou ter uma carreira. Então, para começar, né, tem que já ter passado por isso. E nesses mais de 20 anos como editor e também como escritor, eu posso dizer para você que, fora as pessoas que desistiram, porque isso acontece também, as pessoas que persistiram, conseguiram ser escritor, ser escritora, publicado, conseguiram mostrar o seu trabalho, conseguiram desenvolver uma carreira, mas isso precisa de disciplina, precisa criar esses hábitos que eu vou falar para você agora. E mais uma coisa, é importante lembrar que, diferentemente do que muita gente pensa, você não precisa ter experiência para ser escritor. O que você precisa é ter determinação. Falei há pouco dos obstáculos que você já passou, provavelmente, e dos que virão pela frente. Mas se você tiver determinação, eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque, assim, é uma questão de continuidade, de você manter o seu ritmo, você planejar isso de uma forma a curto, médio e longo prazo. Então vamos lá para a primeira dica. A primeira dica é comece a escrever mais. Gente, tá cheio de escritor que aparece que escreve pouco ou quase nada. Só escreve um pouquinho. Não, você tem que escrever cada vez mais, porque através da escrita, da prática, que você vai melhorando a sua forma de escrever. Então não é só, vou sentar e agora vou escrever um livro de 300 páginas. Não, isso é uma coisa que tem que estar acontecendo o tempo todo. E como é que você pratica se você não está em nenhum projeto, por exemplo? Você pode criar um blog, você pode escrever para as redes sociais, você pode ter um lugar onde você regularmente posta, coloca informações regulares sobre a sua escrita e as pessoas vão te conhecendo. Então, você tem que escrever mais, você tem que ter o hábito, você tem que saber que naquele horário, naquele dia, isso eu já falei dezenas de vezes aqui, naquele dia, naquele horário, você senta e escreve. Não tem que esperar a inspiração, você tem que desenvolver este hábito de escrever e escrever mais. E deixa eu defender o blog aqui. O blog é excelente, minha gente, porque não só você vai praticar suas habilidades como escritor, mas também você vai registrar isso lá, isso vai ficar lá. O blog, diferentemente de uma rede social, onde vem sempre 1000 coisas se sucedendo e assim por diante, o blog fica lá. É um registro seu. Eu tenho amigos que têm blogs há 5, 10 anos e todo o conteúdo está guardado lá. Em algum momento ele pode pegar aquele conteúdo, fazer uma seleção, publicar um livro e assim por diante. Então, aquele conteúdo está sendo construído e você com ele, né? Isso é importante para a carreira. O segundo conselho é adquira habilidades de comunicação eficaz. Tá? É uma coisa que quase não se fala para os autores, para os escritores.
Por quê? Porque já se imagina que eles saibam tudo sobre comunicação, e não é bem assim. Muitos escritores escrevem muitas vezes muito bem, conseguem criar suas obras, suas poesias, sua prosa e assim por diante, mas na hora de se comunicar com o seu leitor, a coisa fica complicada. Então, crie, aprenda, desenvolva habilidades de comunicação eficaz. Por que isso é importante? Porque você precisa conversar com o seu leitor de alguma forma. Você precisa mostrar, vai precisar mostrar o seu trabalho. Isso se faz por comunicação. A comunicação é importante não somente para os meios eletrônicos, mas também para os meios presenciais. Vamos supor, você vai dar uma aula, uma palestra, vai apresentar o seu livro ao público ao vivo e fica tão nervoso e tão desesperado que não consegue falar nada. Troca todas as ordens do que deveria falar. E aí o que acontece? As pessoas falam, mas ele não sabe falar, ela não sabe se comunicar, então talvez o livro não vale a pena, tá? Então preste atenção nisso, aprenda a se comunicar com linguagem específica para cada ambiente, descubra o seu eu que se comunica com o seu leitor. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma escritora de livros adultos, né? Você não pode se comunicar com uma linguagem infantil, por exemplo, né? Todo cheio de jeito infantil, delicado. Não, você tem que ter uma postura de quem escreve aquele tipo de gênero. A mesma coisa, se você escreve, por exemplo, sobre um livro sobre negócios, mas você se comunica como... Eu nem vou dar exemplos aqui para não ofender ninguém, mas enfim, você não se comunica como os leitores daquele assunto querem ouvir. Então, as pessoas não vão te dar bola, porque você não está se comunicando da forma correta. Então, aprenda. Se você tem dificuldade, vá atrás, desenvolva essa habilidade de comunicação. O terceiro ponto é construa o seu nome. Vai um pouco lá na questão da comunicação que eu acabei de falar, né? Depois eu vou explicar um pouco mais, também tem a ver com isso. Mas a verdade é, fora sua mãe, talvez, ninguém vai querer ler o seu livro sem te conhecer, sem saber do que você tem para comunicar, o que você tem para dizer, o que você tem para acrescentar sobre aquele assunto, que história você vai trazer. Então, assim, você precisa construir um nome. E um nome leva tempo para se construir, né? E também para ser desconstruído é muito rápido. Então, invista, né, não em toda a sua comunicação, eu falei da escrita do blog, das redes sociais, invista em construir um nome. Muitas vezes as pessoas chegam obrigando você a comprar o livro delas e você não sabe nem quem é ela, qual é o assunto, o que ela tem para te comunicar e assim por diante. Então não faça isso. Construa um nome primeiro, mostre quem você é, o que você tem para contribuir, o que você tem para acrescentar para o seu público. E aí sim, a partir disso, as pessoas vão começar a te notar. Isso faz toda a diferença. Então, valorize, esse é um bem que você tem, é um ativo que você tem, o seu nome como autor. Ah, eu não quero usar meu nome real, quero usar um pseudônimo. Sem problema, pode usar o pseudônimo. Só pense, pseudônimo às vezes é mais difícil de gerir, no sentido que, vamos supor que você seja convidado para uma entrevista no rádio, né, ou na TV. Quem é que vai estar lá? Vai ser o eu real, você, ou vai ser o seu pseudônimo, né? Então, às vezes, as coisas ficam meio complicadas. Então, pense um pouco que nome você vai utilizar. Ah, eu não gosto do meu nome, então você pode criar um nome artístico, né, mas que te represente e assim por diante. Então, valorize o seu nome. Ele é um bem que é só seu e tem que cuidar muito bem. O quarto ponto é acompanhe as tendências do que acontece ao seu redor. Eu não quero dizer com isso que você só tem que escrever aquilo que está na moda. Pelo contrário, tem coisas que estão na moda. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de ler um livro que está na moda, assim, que todo mundo está lendo. Eu, geralmente dou uma esperada e leio depois, né, quando a coisa já baixou um pouco a poeira. Então, assim, não é que você tenha que só escrever coisas que estão na moda, mas você tem que estar com a antena ligada. Você tem coisas que você, de repente, vai escrever e já passou o momento, as pessoas não querem mais saber, o assunto esgotou.
Ou então você pode ver tudo que está acontecendo e você vai, puxa, mas eu achei aqui um nicho, uma coisinha que ninguém está falando. Então vou explorar isso aqui. Então esteja sempre de antena ligada para o que está acontecendo ao seu redor. Fora do país, dentro do país, na sua cidade, no seu grupo, com seus leitores e assim por diante. Isso é extremamente importante, você saber, né, em que momento você está e como você pode usar a sua escrita para acrescentar, para ajudar nesse processo. E mais uma coisa, não existe regra para você escrever no sentido que, se eu escrevo um gênero, não posso escrever outro. Isso é balela. Tem muita gente que fala isso, mas eu não acredito. Você pode escrever qualquer gênero. Escrevi um infantil, escrevi um livro de culinária, escrevi não sei o quê. Ótimo! Mostra que você tem uma grande capacidade de passear pelos gêneros. Então não se preocupe com isso. Escreva aquilo que você quer, que você sente que você é capaz de acrescentar algo. E o quinto ponto é: aprenda o básico sobre marketing. Olha só, Sandro, mas isso aqui não é um canal sobre escrita? É e não é somente. Esse é um canal que fala sobre como a gente se vende para as outras pessoas, como a gente vende a nossa imagem, nosso trabalho, a nossa escrita, as ideias que nós temos. Nós estamos nos vendendo constantemente. Por isso, é importante você saber princípios básicos de marketing, seja do marketing tradicional, seja do marketing online, digital, porque a gente está constantemente se vendendo. A gente está mostrando quem nós somos e mostrando o nosso trabalho, e de uma forma ou de outra a gente se vende. Então, se você não sabe nada de marketing, se você não tem a menor ideia como as coisas fazem, então vai e faça pelo menos um cursinho básico de marketing para te ajudar a sair do básico, né? A sair do zero. Tem gente que fala assim, mas eu contrato alguém para fazer. Meu conselho nesse sentido é o seguinte, pela experiência também, não dependa somente dos outros. Por mais que você vai contratar alguém, você tem que saber o que você quer, porque senão você sempre está na mão dos outros. Aprenda o que você quer aprender. Se você não conseguir fazer ou por vários motivos, você contrata alguém, mas você sabe o que você quer, você sabe o que você precisa. Você tem que estar no controle. Eu falei aqui de comunicação, de nome, de tudo. Você tem que estar no controle geral das coisas. Afinal de contas, é o seu nome, é a sua obra, é o que você pensa, é o que você acredita, é o que você quer levar para as pessoas. E você tem que entregar isso de uma forma correta. Você tem que fazer isso chegar nas mãos das pessoas de forma correta, da maneira que você quer. E é você quem decide, não são os outros não, tá? Então, por isso, é importante aprender também sobre marketing. E aqui no Café do Escritor, você sabe que a gente te ajuda em todos os processos de escrita, de publicação e também de marketing. Também, em algumas coisas, a gente também te ajuda no processo de marketing do livro, né? Então, entre em contato, aqui embaixo tem todos os nossos links para fazer mentoria, para você aprender a escrever, caso você não consiga ou não tenha conseguido desenvolver isso ainda. Ajudamos você em todos os processos do texto, ajudamos você em toda a parte de design, de publicação, te entregamos um livro lindo, né, de qualidade, para você ter orgulho dele, comparável a qualquer editora de qualidade do Brasil. Então, aqui embaixo do vídeo se encontra todos os detalhes, tá? E essas dicas de carreira de escrita não acabam aqui. Elas são introdutórias, são coisas básicas, mas tem muito mais. Então, pesquise, aprenda, vá atrás, né? Não fique só esperando as coisas virem prontas. Vai atrás, busque. Eu preciso saber como fazer isso. Bom, tá cheio de coisa por aí para aprender. Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, mas você não pode ficar parado. Você tem que planejar a sua carreira, você tem que planejar quem você é e onde você quer chegar em quanto tempo. Então, se mexe, não fique parado. E a gente está aqui para isso, para te ajudar. Grande abraço, até o próximo vídeo.